Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação. Aqui estamos nós, então, no nosso projeto Gabaritando Legislação, dando sequência à nossa Lei 7.210 de 84, a LEP, a Lei de Execução Penal, que cai em tantos concursos, certames, principalmente na área policial, e dentro da área policial muito para agente penitenciário, polícia penal, mas cai também para polícia civil, papiloscopista e por aí vai, né? Então é uma lei importantíssima, nós temos que conhecer bem, nós temos que dominá-la bem, e nós estamos chegando realmente na fase terminal agora. Esse é o penúltimo bloco. É o penúltimo bloco, né? Assim denominado bloco 33, e ele é composto de um slide, que é esse slide aqui, que nós vamos trabalhar agora, tá? E uma questão. Um slide e uma questão, que vai resolver a nossa vida. Porque geralmente a questão que cai sobre esse tema é sempre a mesma. E eu vou martelar sobre isso com vocês, para que os senhores não esqueçam. Estamos no título 8. Do procedimento judicial. Como eu já tinha informado para vocês, a natureza da LEP ela é mista. Ela tem um misto de administrativo, que são condutas conduzidas, por exemplo, pelo diretor das penitenciárias, dos presídios, dos institutos prisionais, mas ela também tem um viés jurisdicional, que são atos que só o juiz da execução pode praticar. Por exemplo, conceder livramento condicional, declarar extinção de punibilidade, conceder anistia, graça e indulto, progressão de regime, determinar regime disciplinar diferenciado. Então nós temos um misto de decisões aqui, um misto de atribuições. Só que o procedimento, como diz o artigo 194, o procedimento correspondente às situações previstas nessa lei, olha a palavrinha que diz aqui, será, norma impositiva. Não está dizendo ali poderá ser, está dizendo ali será judicial. Se fala judicial, está dizendo juiz. E é óbvio, amigos, que nós estamos falando do juiz da execução penal. Se é lei de execução penal, é juiz da execução penal. Nunca esqueçam isso. Guardem isso, amigos, que é um diamante para vocês. Certo? Como diz o finalzinho aqui, como eu acabei já adiantando, né, dando aqui um spoiler, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Em comarcas maiores, tem uma vara específica, que é a primeira, vara de execuções criminais. Mas em comarcas pequenas, em comarcas grandes, tem a vara de execuções criminais. Mas em comarcas pequenas, pessoal, às vezes o juiz faz tudo, né? O juiz, inclusive, é juiz civil, é juiz penal, é juiz da criança e do adolescente, é juiz de execução também. Em outras comarcas intermediárias, às vezes a vara de execução penal é junto com uma vara criminal. Por exemplo, a comarca aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, tem aqui a 4ª vara criminal e execuções penais. O juiz exerce as duplas funções. Certo? Mas ele tem a natureza de execução penal. É o juízo da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício. Isso aqui vocês já sabem, porque a gente já falou muito na LEP, então por repetição vocês aprenderam bastante. De ofício quer dizer o quê? Pela própria iniciativa, né? Pela própria iniciativa. 2. A requerimento do Ministério Público. Lembrando que requerimento é um pedido. Requerimento é uma solicitação. Certo? Requerimento do interessado. Aqui está. Pode ser, por exemplo, o apenado? Claro que pode. E geralmente é ele.
certo? Ou quem o represente. Isso nós estamos falando, por exemplo, de um inimputável, que tem um curador. Pode ser por requerimento desse curador, certo? De seu cônjuge, 4. E quando fala-se cônjuge aqui, vocês já associem com companheiro ou companheira, em virtude do Instituto da União Estável. Já podem associar com companheiro e companheira para o Instituto da União Estável. Parente ou descendente, 5. Mediante proposta do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário não solta a mão nem mesmo no processo, nem mesmo no procedimento. Ou ainda da autoridade administrativa, pessoal. Certo? Aliás, aqui é 6. O Conselho Penitenciário não requer, ele propõe. E aqui, então, nós temos 7. Da autoridade administrativa, como, por exemplo, o diretor da penitenciária. Tem que saber os legitimados de cor? Tem que saber os legitimados de cor. Chances de cair na prova? De médio para baixo. De médio para baixo. Mas tem que saber necessariamente, pessoal, essa ordem. Certo? O 196 começa com essa expressão aqui, a portaria. Portaria se dá quando o ato é de ofício. Quando o procedimento judicial se dá de ofício pelo juiz de execução. Certo? Então, vocês vão sempre ter que fazer essa associação. Se aparecer juiz de execução de ofício, significa que ele vai baixar uma portaria. Portaria quer dizer que o procedimento de execução, o procedimento judicial, ele vai começar de ofício pelo juiz, sem ninguém ter provocado ele. Ou petição, e aí quando fala petição, é os outros casos. Aí é os outros casos, certo? Ministério Público, cônjuge, parente, descendente, proposta do Conselho Penitenciário ou diretor. Será autuada ouvindo-se em 3 dias, tem que saber de cor, que são em 3 dias, certo? Não pode esquecer isso, tem que saber de cor, ouvindo-se em 3 dias, não é 6, não é 9, não é 10, tem que saber de cor, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. É que se eles forem requerentes, eles já foram ouvidos. Concordam comigo? Se eles requererem a medida, já houve a oitiva deles. Então, se o MP for requerente, tem que ouvir só o condenado. Se o condenado é requerente, tem que ouvir só o Ministério Público. Cuidem isso. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, ou seja, quando é um pedido simples, o juiz decidirá de plano, ou seja, imediatamente. Decidirá de plano, decidirá imediatamente, em igual prazo. Certo? Entendendo indispensável a realização de prova pericial, e aí nós precisamos de um perito ou oral, o juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. É claro que tem que ser depois, né, pessoal? Não adianta o juiz decidir antes, porque ele precisa saber o resultado da produção probatória. Ele precisa saber o que aconteceu, o que aquelas provas dizem, para que assim ele possa fazer o quê? Para que ele possa firmar, então, enfim, o seu convencimento. Para que ele possa firmar, formar o seu convencimento. E, finalmente, o artigo 197, que é o que mais cai em prova, que eu vou destacar para vocês, porque se cair em prova, ninguém se atreva a errar.
que é o 197. É um dos mais famosos da LEP. E o mais curioso, está praticamente no final da Lei de Execução Penal. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso. Já caiu questão dizendo que das decisões proferidas do juiz de execução, elas são irrecorríveis. Está certo? Está errado. Já caiu dizendo que da decisão do juiz de execução cabe apelação. Está certo? Está errado. Primeiro, que é recorrível, cabe recurso. Segundo, que o nome do recurso é agravo. Agravo. Ou ainda, se quiserem chamar, se preferirem chamar assim, agravo na execução. É a mesma coisa. Agravo ou agravo na execução. Sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. Primeiro, para saber, nós primeiro temos que saber o que é efeito suspensivo. O efeito suspensivo de um recurso dá a ele o poder de fazer com que a decisão do juiz não valha enquanto o recurso não seja julgado. Certo? O agravo não tem esse efeito. Então, por exemplo, eu sou o condenado e o meu advogado solicita por uma simples petição a progressão do regime do fechado para o semiaberto. Entende que eu já preencho os requisitos. O juiz nega. O juiz negou. Então, é uma decisão proferida pelo juiz de execução. Cabe recurso de agravo. O meu advogado vai entrar com esse recurso de agravo. Ele vai requerer ao próprio juiz de execução, porque o recurso de agravo, ele tem efeito, inclusive, translativo, ou seja, juízo de retratação. O juiz pode se retratar e dizer, tá, eu vou conceder o regime semiaberto. Mas se ele manter a decisão, ele tem que enviar os autos ao tribunal. E o tribunal vai julgar. E o tribunal pode modificar a decisão do juiz de execução, dizendo, não, o condenado faz jus, sim, ao regime semiaberto. Nós estamos concedendo o regime semiaberto para ele. Ou pode manter a decisão. Estamos mantendo a decisão do juiz aquó. Juiz aquó é o juiz que decidiu. Juiz ad quem é o juiz que vai decidir o recurso. Certo? Por que efeito suspensivo? Porque se o juiz negar o pedido e eu recorrer, eu continuo no fechado. Eu continuo no fechado. Não suspende a decisão do juiz. A decisão do juiz, ela fica mantida enquanto o recurso não for julgado. Pode acontecer o contrário também, né? Pode acontecer, por exemplo, eu, advogado, eu, condenado, através do meu advogado, pedir pedir o livramento condicional, por exemplo, e o juiz negar. Aliás, minto, o juiz conceder. O juiz concedeu o livramento condicional, só que agora quem não gostou foi o Ministério Público. O Ministério Público entendia que eu não era merecedor do livramento condicional e entrou com recurso de agravo. Pediu ao juiz a retratação, o juiz não se retratou, os autos foram para o tribunal. O tribunal pode dar razão a mim, e aí eu tenho o livramento condicional, ou pode modificar a decisão e fazer eu voltar para a prisão. Mas, enquanto o tribunal não julgar, eu vou continuar gozando do livramento condicional, porque o agravo, como diz aqui, e vamos botar com outra cor, não tem efeito suspensivo. A decisão do juiz continua valendo até que o juízo adquém, até que o juízo que vai julgar o recurso decida a questão. Certinho? Tomem muito cuidado em tudo que está aqui, mas principalmente no artigo 197. Ele é o mais importante de todos. Brilhou? Aí vem a nossa questão. Chegamos na questão. Questão de 2013,
Universidade Estadual do Pará, órgão Polícia Civil do Pará, delegado de polícia. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que: letra A. Indivíduo que tenha sido condenado em processos distintos a 2 penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto pode iniciar a execução em regime fechado, se o somatório das penas importar em valor incompatível com esse regime. Tá certo, meus amigos? Está. Diz o Código Penal que se a pena for acima de 8 anos, o regime tem que ser fechado. Então, se ele foi condenado a 2 crimes, foi feita a soma das penas e passados 8 anos, o regime tem que ser fechado e não tem escolha. O juiz obrigatoriamente tem que fazer esse indivíduo começar a cumprir pena no regime fechado. Vamos ver o erro das outras. Letra B. A inclusão do apenado no regime aberto depende da comprovação de que o mesmo já está trabalhando. Já está errado. Porque deve comprovar a capacidade prévia de sustentar-se por meios lícitos. Não, de que o mesmo já está trabalhando ou que já tenha uma proposta de trabalho, né? Que já está encaminhado para o trabalho. Por exemplo, já tendo um contrato de trabalho. Um exemplo que eu tinha dado na aula, inclusive, foi esse. Então, a letra B está errada. Letra C. A regressão de regime, ou seja, do regressão é do melhor regime para o pior. Pode ser imposta ao apenado que no curso da execução seja condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de crime doloso ou nos termos do regulamento da Casa Penal da prática de falta grave. Aqui está o erro. Falta grave não está em regulamento de Casa Penal. Falta grave está na LEP, está na Lei 7.210 de 84. Por isso que está errada a letra C. Tchau para ela. Letra D. O regime disciplinar diferenciado pode ser imposto tanto ao condenado quanto ao preso provisório. Até aqui está certo. Pode ser aos dois, já caiu em várias questões. Tendo como fundamento a prática de qualquer crime doloso, porque todos os crimes dolosos constituem faltas graves. Isso está certo, amigos? Não, não é todo crime doloso que constitui falta grave, certo? Cuidado em relação a isso. E outra, tem que trazer inversão à ordem e à disciplina do presídio. Por isso a letra D está errada. E letra E, para terminar, razões de segurança ou disciplinares autorizam o diretor do estabelecimento a suspender ou restringir certos direitos do preso, dentre eles o de receber visitas íntimas, mas não pode ser suspenso o direito às visitas normais dos familiares, porque essa é uma condição básica de ressocialização. Está errado. A lei simplesmente diz restrição de visitas, não receber correspondência e limitação da recreação. Por isso é errado também a letra E, e é por isso que está certo automaticamente a letra A de Argentina, A de amorzinho. Certo? E assim, amigos, nós desejamos a vocês, mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado, onde nós nos encaminhamos para o último bloco, que é o bloco 34, onde a gente vai fechar a Lei de Execução Penal. Valeu, até mais.